Pois muito bem, então vamos lá. Pessoal, então, meu nome é Douglas, tá? Como está aqui, a gente vai conversar esse ano aí sobre o curso de eletricidade aplicada. Se vocês tiverem aí qualquer dúvida em relação ao andamento da disciplina, em relação a alguma organização ou até ao conteúdo, pode me interromper, tá? Então, eu estou olhando aqui algumas telas, então talvez eu não consiga responder na hora, mas eu estou tentando ouvir aqui todos os canais aqui. Mais uma pessoa pedindo para entrar. Então vocês podem me interromper, tá? Pode colocar aqui no chat se quiser. Se quiser abrir o microfone e falar também, não tem problema nenhum, tá? Depois eu até queria tentar que a gente conversasse um pouco aí rapidamente, só para a gente tentar, né, se conhecer um pouco melhor, apesar de toda essa situação difícil aí que a gente está. Na verdade, a gente tem que começar o curso, né, esperando que a gente um dia se conheça de fato, né, porque pelo jeito que as coisas estão, a gente não sabe como que isso vai acontecer, né. Bom, então, como eu havia comentado, eu vou fazer aqui uma introdução sobre o que vai ser a disciplina, né, o que que a gente vai comentar aqui, qual é o propósito, tá? Bom, então, eu trouxe aqui um conteúdo meio que bem superficial ou generalista sobre o curso, tá? Claro que dentro de cada tópico desse daqui, existem aqui alguns subtópicos, tá? A gente vai comentar um pouco da aula, ao longo do próprio curso, tá? Eu vou fazer um planejamento do curso e vou colocar no AVA. A sala não está aberta ainda, como eu tinha comentado, porque eu não tive acesso à turma de vocês ainda nos diários, tá? Então, assim que eu tiver, vai haver lá um planejamento do curso e aquele planejamento mensal das APNPs. Mas, de forma geral, o que a gente vai abordar nesse curso, naturalmente, são aspectos da área de engenharia elétrica, tá? Que vem complementar uma área do curso de vocês, tá? Então, vocês vão ver que alguns desses tópicos aqui, eles foram abordados num curso de física, tá? E, naturalmente, a nossa ideia aqui não é repetir esse conteúdo. Então, a gente vai levar esse curso, claro, mais para o aspecto da engenharia, tá? A nível técnico, mas para uma aplicação ou para, pelo menos, que a gente tenha uma visão de engenharia desse processo, tá? Então, a gente vai falar rapidamente sobre eletrostática, tá? Então, vocês devem ter estudado lei de Coulomb, enfim, definição básica de cargas e coisas, força elétrica e coisas análogas, mas a gente precisa de fazer pelo menos uma revisão bem breve sobre modelo atômico para que a gente entenda, principalmente esse segundo tópico aqui, que é o tópico de eletrodinâmica, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar muito a parte de circuitos elétricos, tá? Então, a gente vai rever a lei de Ohm, mas aí a gente vai aplicar com mais propriedade, com circuitos um pouco mais complexos, as leis de Kirchhoff, lei de Kirchhoff da tensão, lei de Kirchhoff da corrente, tá? E, enfim, então a gente vai ter que calcular correntes, tensões e outras variáveis nesses circuitos. Mais à frente tem um tópico de magnetismo e eletromagnetismo, né? Então, quer dizer, a base desse tópico, talvez vocês também já tenham visto na parte de física, tá? Mas é preciso que a gente faça uma revisão breve, porque a partir desses três tópicos aí, quer dizer, quando a gente começa a falar de circuitos elétricos de corrente alternada, a gente começa a ver uma aplicação muito mais na parte de engenharia do que na parte de física em si, tá? Então, quando a gente terminar a parte de magnetismo, entra a parte de circuitos de corrente alternada, que possivelmente vocês não viram
em física. Aí vem, de fato, algumas aplicações, como máquinas elétricas, transformadores e tal. A gente vai falar um pouco de acionamento dessas máquinas, junto com instalações elétricas. E aí, por fim, a gente vai falar um pouco de eletrônica, né? Então, quer dizer, é um curso generalista dentro da área de engenharia elétrica, porque aborda aqui todos esses tópicos que, em algumas situações, eles são vistos em cursos separados, tá? Mas a gente tem um ano para trabalhar, então a gente tem um tempo razoável. Então a gente pretende, claro, ter essa análise mais prática dentro do que é possível. Afinal de contas, esperamos que a gente faça uma aula de laboratório sobre esses temas, tá? Mas também dentro de um aspecto científico, né? Quer dizer, então, o bom da gente ter um tempo um pouco maior é esse, né? A gente tem condição aqui de trazer aplicações muito palpáveis para esses temas, mas eu também não vou abrir mão de trazer aqui um certo rigor físico ou matemático para esses tópicos, que de alguma forma pode ajudar a gente em qualquer coisa que a gente for fazer na vida, né? Uma vez que a gente vá tentar ter um raciocínio lógico, ter um pensamento, enfim, mais científico aí sobre esses processos físicos, tá? Bom, então esse aqui é o conteúdo resumido do nosso curso. É claro que isso vai ficando mais claro à medida que o curso vai andando, tá? Essa daqui é a nossa bibliografia, tá? Então, veja bem, eu coloquei em negrito aqui o que eu penso que sejam as principais fontes do nosso curso, tá? Então, eu coloquei aqui o livro do Nilson, que é um livro de circuitos elétricos, tá? Então, eminentemente na parte de eletrodinâmica, que é uma parte longa do nosso curso, a gente vai usar o livro do Nilson, tá? Quando a gente chegar na parte de acionamento, de instalações, etc., que são tópicos mais à frente no curso, eu vou trazer outras bibliografias, tá? Mas as mais as atuais em relação ao que a gente tem visto, que a gente vai ver no curso, são essas aqui. Esse livro é um livro muito bom, tá? Agora, eventualmente, ele vai trazer alguns conceitos que às vezes fogem ao escopo do curso. Então, eu vou pedir cuidado em relação à leitura do livro. Ler o livro não faz mal, mas é preciso que a gente veja com muita calma o que tem na aula, tá? Uma alternativa interessante é o livro do Golestar, que é um livro um pouco mais simples, tá? Também na parte de eletrodinâmica. Agora, o Instituto tem algumas apostilas, né? E essas apostilas, elas são muito boas. E elas também podem ser utilizadas como material de bibliografia, tá? Então, essas apostilas aqui, elas podem cobrir, eventualmente, todo o curso, tá? Porque há apostilas de eletrodinâmica, né, de circuitos, seria de eletricidade, há apostilas de máquinas elétricas, de instalações elétricas, de eletrônica, etc. Então, existem apostilas, a gente consegue essas apostilas, esse material todo ele vai ser colocado no AVA, tá? Os livros a partir de bibliotecas virtuais e as apostilas a partir de PDF. E um outro material aqui, claro, que ele não é formal, é o material que eu vou trazer para a aula, né, que são essas apresentações aqui, junto com a gravação das aulas, né? Claro que é interessante que a gente reveja essas apresentações, e elas, naturalmente, vão cobrir todo o escopo do curso. Mas, na busca de uma bibliografia formal, os livros aqui são mais interessantes, tá? Bom, as aulas, né, elas vão ser às terças, a gente vai começar às 9, né, e a gente vai até onde a gente cansar, né, eu sei que depois vocês têm aula, então a gente tem um limite aí, tá? Mas em torno de 1h30 de aula, eu acho que é um tempo razoável, a partir daí a gente já não consegue mais assimilar muita coisa, né? E aí a gente vai tentar manter esse link aqui, tá? Que é o link que eu joguei no grupo de vocês,
Se houver algum problema com esse link, eu vou comentar lá no grupo, a nossa comunicação rápida. Tá? E aqui eu fiz uma programação mínima para a gente ter uma programação de avaliação para esse primeiro bimestre, tá? Que é uma lista de exercício. A gente vai combinar aí um dia para entregar essa lista e a gente vai fazer uma prova numa data aqui esperada do dia 6/7, que, se eu não me engano, cai justamente numa terça-feira, tá? Então, esse é o nosso planejamento mínimo aqui para a gente saber um pouco onde a gente está pisando, tá? Em relação à bibliografia, avaliação, conteúdo e como que vai acontecer o nosso andamento aqui. Tá certo, pessoal? E aí? Alguma dúvida? Sugestão? Por enquanto, acho que está tudo certo, professor. Por enquanto tá tudo certo, é isso aí. Beleza, gente. É isso. Vamos lá começar então a nossa conversa aqui devagar, né? Aqui o Isaac está comentando de se apegar aos cálculos aqui. Eu não entendi na parte que você falou de se apegar aos cálculos. Eu não entendi na parte da sua pergunta também não, Isaac. Eu falei o quê? Foi a respeito do livro, eu acho? Se foi a respeito do livro, é porque esse livro do Nilson aqui, ele é um livro que tem um formalismo matemático um pouco maior. Então, pode ser que apareça aqui algum tipo de tópico que fique um pouco assim, um pouco mais complicado de se entender à medida que a gente vai andando com o curso, ele fica mais palpável, tá? Mas é porque, na verdade, quando você pega um conteúdo técnico, quando você pega um conteúdo técnico, você tem que, às vezes, pensar conteúdos em vários livros, né? Não tem ali um livro que vai resolver o seu problema do início ao fim, tá? Na verdade, quando o mundo do ensino médio comum acaba, né, essas situações começam a acontecer, né? Quando você monta um curso, seja de nível técnico, graduação ou até pós-graduação, por uma questão de experiência do professor, às vezes, ou da área, a gente pinça algumas coisas, né? E aí a gente vai pegando um pouco de cada livro, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que se atentar aí. Agora, eu entendi aqui o que você comentou a respeito do formalismos aqui e tal. Não, né? Na verdade, é o seguinte, é porque ele é um curso voltado para a área de engenharia, tá? Então eu penso, por convicção própria, de que tem que haver uma visão prática disso tudo que a gente está comentando, que a gente tem que aplicar aqui cada conceito que a gente for estudar, tá? Na medida do possível, por conta da nossa situação de não poder ir em um laboratório de maneira fácil. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter algum formalismo em relação aos conceitos, né? Em relação a teoria por trás dessa prática. Tá? Então, eu acho que é uma forma também da gente evoluir enquanto raciocínio, né? Enfim, eu acho que isso acaba servindo para alguma coisa positiva, independente do que você for fazer na vida. Né? Essa é a ideia. Beleza? Bom, então vamos lá. Olha só, então eu vou começar a falar aqui de algumas aplicações, tá? Como vocês já viram,
a gente tem aqui algumas áreas, né? Quando eu falei de eletrônica, circuitos de corrente alternada, máquinas elétricas, na verdade, esses tópicos, eles formam grandes áreas, tá? E essas áreas, elas aparecem em diferentes aplicações, seja do ponto de vista industrial, seja do ponto de vista laboratorial, quando a gente pensa em pesquisa, né, e tal. Então, eu vou trazer algumas aplicações dessas áreas, tá, para a gente ver onde que a gente vai enxergar muito do que a gente está estudando ou vai estudar, tá? E daqui a pouco eu queria, se vocês conseguissem ouvir um pouco de vocês aí, se vocês têm algum interesse pela área, qual é a experiência que vocês têm em relação ao que vocês já estudaram, ou em relação ao que vocês querem estudar, no sentido de ter algum interesse. E aí a gente vai, enfim, trocando uma ideia rápida nesse primeiro encontro aqui, tá? Bom, olha só. Então, esse primeiro slide aqui, ele está trazendo algumas das aplicações aqui de onde há circuitos elétricos, tá? Então, você já tem uma ideia, naturalmente, por conta do curso de física, tá? Quando a gente fala de corrente elétrica, de tensão elétrica, né, diferença de potencial elétrico, etc. Então, a gente vai tentar visualizar isso de uma forma mais técnica, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em sistemas de comunicação, né, existe uma eletrônica embarcada aqui muito grande, tá? Então, naturalmente que se não houvesse algum circuito elétrico em todos esses processos aqui que a gente está usando para se comunicar, né, como uma câmera, um computador, enfim, uma tela, e a própria comunicação em si, né, quando o meu pacote de dados sai daqui do meu ponto da rede, vai para um servidor, quer dizer, sai de um cliente, vai para um servidor, e, enfim, daí vai para uma rede e vai até cada um ponto do outro, que são outros clientes dessa rede. Se não houvesse circuitos elétricos, isso não seria possível, né? O que a gente está falando ali, na verdade, é da troca de dados, né, que no nível mais baixo que a gente fala, um nível de circuito, são tensões elétricas, tá? Eventualmente, essa comunicação em uma fibra seriam sinais luminosos, né? Que pode ser que, naturalmente, nesse caminho entre o meu computador e o computador de vocês, haja uma fibra ótica. Então, ali o circuito, a gente fala que ele não é mais elétrico, ele é ótico, né? Uma rede ótica, mas, de alguma forma, há uma comunicação elétrica no começo e no final desse processo. E aqui, de forma muito integrada, a parte de computação aparece, afinal de contas, toda essa eletrônica que a gente tem no nosso dia a dia, né, naturalmente tem vários circuitos elétricos, né? Então, quando a gente fala de computadores, tablets, telefones, câmeras e por aí vai, né? Hoje em dia se fala muito em internet das coisas, né, ou IoT. Então, esse conceito está muito relacionado a dispositivos eletrônicos que conversam entre si, né? Isso pode estar na indústria, por exemplo, quando você tem um processo industrial em que você tem vários sensores conversando entre si, com controladores, tá? Por exemplo, digamos que eu esteja numa indústria de siderurgia, tá? E aí eu queira fazer o controle de nível de um reservatório, ou o controle de temperatura. Então, tudo isso pode estar se comunicando, né? A sensores, a controladores do processo, e isso envolve a parte de computação, naturalmente. Tanto do ponto de vista industrial, como eu comentei, como do ponto de vista cotidiano, ou até doméstico, né? Então, fala-se muito hoje dos dispositivos vestíveis, né? Smartwatches, smart glasses, então tudo isso também está relacionado com comunicação, com computação, com internet das coisas, tá? E tudo isso funciona de forma eletrônica, né? Ou seja, precisa de circuito elétrico para funcionar. Aqui vem um outro tópico chamado sistemas de potência. Então,
Quando a gente falava aqui em cima em comunicação e computação, a gente estava relacionando essas aplicações geralmente a níveis baixos de potência elétrica. Tá? Então, a gente estava comentando muito sobre circuitos elétricos com baixa potência. Tá? Quando a gente fala em sistemas de potência, o próprio nome já fala, as potências são maiores. Tá? E aí, nesse caso, a gente vai para uma outra área que está relacionada, por exemplo, com geração de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, que é uma outra área que também está no nosso cotidiano, uma vez que a gente, enfim, desde ligar alguma coisa na tomada, até visualizar linha de distribuição pelas ruas, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então, essa área está mais voltada para sistemas de potência. Naturalmente, tudo aqui tem eletricidade. E aí, mais uma área que é extremamente interessante é a parte de sistemas de controle, né, que é uma parte muito generalista da engenharia, de forma geral. A gente não está falando de elétrica, a gente está falando de engenharia, tá? Que envolve muita parte de mecatrônica, né? Por exemplo, pensa naquelas indústrias automobilísticas que tem aqueles braços robóticos, né, que eles vão fazer solda, ou se não, tirar o equipamento de um ponto e colocar o equipamento em outro ponto, tá? Então, ali a gente tem uma integração muito grande da parte de mecânica, né, pela construção do dispositivo, pelos materiais envolvidos. Na parte de eletrônica, porque o acionamento ali é eletrônico, tá? A parte de instrumentação, quando a gente fala de instrumentação, a gente fala de instrumento que na maioria das vezes está relacionado à medição. Por exemplo, medir a posição de cada braço robótico daquele, naturalmente é importante, senão o cara vai e faz a solda no lugar errado, né? Ou pega o dispositivo e coloca no lugar errado. Tá? Tudo isso aqui, então, envolve de alguma forma a parte de circuito elétrico, a parte de eletricidade. Tá? Bom, então aqui são algumas ilustrações só para a gente revisitar essa parte. Tá? Então, a parte de comunicação, né, eu coloquei aqui um satélite. Então, enfim, a gente observa daqui desde a parte de alimentação. Isso aqui é um painel fotovoltaico, né, a forma que a gente tem de fazer a alimentação de um satélite, por exemplo, né, através de energia solar. Tá? É natural que existem aqui vários circuitos. Aqui existe um transmissor, né, e um receptor. Então, aqui envolve muita aplicação do que a gente vai comentar. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso daqui é um robô, né, um robô quadrúpede. Dentre as indústrias mundiais aí de robótica, uma que se destaca muito é a Boston Dynamics. Né? A Boston hoje está fazendo alguns robôs que a gente, já há alguns anos, poderia pensar na brincadeira do apocalipse, né? Porque alguns são humanoides, né? Quer dizer, tem a forma humana, outros não são humanoides, como esse daqui, né? Que é quadrúpede, mas os robôs já têm uma interação assim muito fluida com o ambiente, às vezes até com as pessoas, e, enfim, conseguem pular obstáculo, andar no gelo, andar em terreno acidentado, enfim. Então, a gente tem aí um desenvolvimento aqui, claro, envolve também uma integração aqui muito grande da parte de controle desse dispositivo, né? Quando eu falo em controle, pensa nas variáveis, por exemplo, de posição, de velocidade, de força de cada estrutura dessa, né? Também, é claro, a parte de materiais aqui e a parte de acionamento, que hoje em dia, claro, na maioria das vezes aqui nesses casos, é eletrônica. Né? Ao longo do curso eu vou mostrar alguns vídeos, tá? Hoje eu vou mostrar pelo menos um, não sobre esses robôs aqui, mas ao longo do curso eu vou mostrando alguns vídeos para vocês terem uma ideia mais palpável das aplicações. Aqui a parte de comunicação eletrônica, né, que é um telefone, aqui um computador. Aqui uma aplicação de engenharia clínica, né, que a gente tem muito
instrumentação e a parte de eletrônica também, e a parte de potência também, quando a gente fala em robôs que operam cirurgia, né, ou até a parte de diagnóstico, né, enfim. Tem muita aplicação da parte de magnetismo também, né? Em alguns exames de imagem, né, a gente tem algumas situações cotidianas de exames que usam alguns desses conceitos. Tá? Então, aqui, veja bem, a hora que eu comentava, né, a parte da indústria automobilística e várias outras também. Então, esse aqui é um braço robótico, né? A gente tem alguns braços robóticos muito parecidos com esse no laboratório, no IFES, tá? Tomara que a gente consiga visualizar isso, né, e ver ele funcionando, entender um pouco desse processo. Então, fica claro aqui a integração de sistemas elétricos, muitas vezes com sistemas pneumáticos e com sistemas hidráulicos, tá, para fazer o acionamento disso aqui tudo, de todas essas articulações aqui. Por sinal, essa disciplina ela tem uma correspondência razoavelmente grande com a disciplina do Guilherme, né, que é de hidráulica e pneumática. Então, a gente vai tentar fazer algum trabalho em conjunto, no sentido de ter algum conteúdo correspondente e que haja a analogia de uma área com a outra área. Na verdade, as coisas foram divididas para serem um pouco mais aprofundadas em seu estudo, né? Mas tudo funciona de forma integrada, principalmente quando a gente fala em área técnica, engenharia, né? Isso aqui é um motor elétrico, isso aqui também vai ser objeto de estudo nosso, tá? Isso aqui é de uma fabricante nacional, só que hoje, naturalmente, ela já é uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo, que é a WEG, né? Que é uma empresa catarinense de material elétrico, além de motor, faz uma série de outras coisas, transformador, controlador lógico programável, enfim. Né? Então, isso aqui nada mais é do que um dispositivo que transforma energia elétrica em energia mecânica, tá? A gente vai estudar como que isso aqui funciona e as partes ao longo desse curso. Isso aqui é um medidor de vazão, tá? Então aqui tem um fluido. Esse fluido, por uma questão industrial, é interessante que a gente meça aqui qual é a vazão desse fluido. Então aqui existe um medidor, tá? Isso aqui tem a ver com a parte de instrumentação. Aqui é um exemplo, né, de um carro elétrico aqui da Nissan. Então, quer dizer, é uma outra área que tem crescido bastante, né? Fala-se aí em algumas áreas, né, em alguns países, enfim, União Europeia, de 2030 em diante a produção de veículos elétricos acontecer em massa, né? Então, quer dizer, e tudo isso está relacionado de alguma forma com o nosso estudo, né? Com a nossa grande área aqui de eletricidade. Tá? Bom, vamos mais para frente. Agora aqui, o nome disso é uma subestação aérea, né? Subestação elétrica aérea. Mas eu trouxe essa foto porque é uma situação aqui muito cotidiana, né? A gente passa na rua e vê isso aqui muitas vezes, né? Então, isso daqui já está mais relacionado com a parte de sistemas de potência, tá? Então, os níveis de tensão são maiores, os níveis de corrente elétrica também são maiores, e, enfim, então, é outra aplicação nossa quando a gente for estudar circuito de corrente alternada. A gente vai estudar bastante o que tem dentro desses, quer dizer, qual é a corrente desses condutores, qual é a tensão entre esses condutores. Isso daqui é um transformador, né, para que ele serve e como que ele funciona. Tá? As aplicações anteriores, das fotos anteriores, eram mais voltadas para sistemas de baixa potência. Tá? Geralmente, os sistemas de baixa potência, eles estão relacionados em circuitos elétricos a circuitos de corrente contínua, tá? E os sistemas de mais alta potência a circuitos de corrente alternada.
A gente vai definir isso, claro, mais à frente. Aqui a gente continua, né? Aquilo ali era uma subestação aérea da concessionária, tá, de energia, que distribui a energia. Essa daqui é uma subestação abrigada, ela é uma subestação do consumidor, tá? Então, o campus do Instituto tem uma subestação muito parecida com essa daqui. Então, isso aqui quer dizer, eu continuo falando da parte de sistemas de potência, tá? Então, a gente vai estudar o que é cada coisa dessa. Essa daqui é uma subestação da concessionária, né, de distribuição. Então, quer dizer, essa daqui é um pouco menos comum da gente ver, né? Em Vitória tem uma subestação grande dessa ali atrás de onde era o Walmart, né? Ali em Maruípe. Vamos mais à frente aqui. Aqui eu estou fazendo uma ilustração básica de desde a geração da energia, aqui desde um ponto de geração de uma hidrelétrica, passando aqui pela linha de transmissão, depois pela linha de distribuição, até que a gente tem aqui o consumo, tá? A gente vai entender como que isso aqui funciona, né? O papo do sistema monofásico, do sistema trifásico, né? E assim por diante. Aqui são mais duas fotos de transformadores, né? Então, observe, esse transformador aqui à esquerda, ele é um transformador de uma potência relativamente baixa, né? A gente está falando aqui da potência a gente está falando em torno de alguns K, tá? A unidade seria VA, então alguns kVA. E esse daqui, né, olha o tamanho desse transformador, próximo a uma pessoa aqui, na ordem aqui dos M, né, de mega, né, de unidade VA. Então tem alguns MVA, mega VA aqui. Então aqui também tem uma construção eletromecânica muito grande, né? Isso aqui é um tanque de expansão de óleo, tá? Então tem todo um projeto térmico aqui dentro, além do projeto elétrico, né? Enfim, a gente vai estudar isso aí ao longo do curso também. Aqui é um pouco dos enrolamentos desse dispositivo, tá? Dentro desse dispositivo aí tem enrolamentos de cobre, que são os condutores, tá? Então, esse cobre aqui é por onde a corrente elétrica passa. Nesse caso aqui é o circuito, né? O enrolamento do transformador, tá? O transformador daquele menor, naturalmente. E aqui eu voltei um pouco para a parte eletrônica, né? Então, quando a gente tem uma placa de circuito impresso, que são aqueles circuitos que a gente às vezes abre algum dispositivo eletrônico e acha ali uma série de dispositivos, né, como capacitores, como esses daqui. Esses daqui são cristais, resistores, né, enfim. Então, a gente também vai ter uma boa ideia desses dispositivos aqui. Eu voltei porque esses dispositivos são de mais baixa potência. Tá? Então, aqui, geralmente, eu estou falando de circuito de corrente contínua. Tá? E aqui eu posso fazer um link com, por exemplo, o que a gente chama de eletrônica digital. Tá? Então, talvez alguns de vocês já tenham brincado um pouco com algum microcontrolador ou uma placa de desenvolvimento, como essa daqui, que é um Arduino, tá? E que tem aqui, especificamente nesse ponto, um microcontrolador. E a gente consegue fazer, por exemplo, algumas aplicações de automação. Tá? Então, às vezes a gente quer automatizar alguma coisa dentro de casa mesmo. Tá? Por exemplo, que a gente ligue um ar-condicionado quando a gente está na rua, né? Ou senão que a gente apague a lâmpada quando a gente já está deitado, né? Coisas desse tipo, que são aplicações de prova de conceito, muito simples de serem feitas com essas placas de desenvolvimento aqui. Tá? Então, além dessa placa de desenvolvimento, existem aqui processadores, né, mais modernos que ficam nos computadores, enfim. Tudo isso aqui tem circuito elétrico dentro. Tá? E aí a gente já
está falando de uma área que é mais voltada para a parte digital, que a gente não vai se ater tanto nesse curso, tá? Por isso esse monte de zeros e de uns aqui. Mas eu trouxe o exemplo porque, mesmo que a gente tenha uma visualização em termos de zeros e de uns, quer dizer, em termos de dados, né? No fundo, o que está acontecendo são tensões. Tá? Então, a nível físico, o que está acontecendo ali é tensão elétrica, corrente elétrica. Né? E aí, esses sistemas, né, esses sistemas digitais, microprocessados, geralmente eles são programados. Né? Então, tem uma interface computacional, a gente programa eles e eles fazem aqui o que a gente quer. Tá? Então, não adianta a gente falar de desenvolvimento, né, de tecnologia, até do entendimento da tecnologia hoje, se a gente não tem uma noção mínima de programação, né, seja em qualquer área. Né, a gente tem que usar um auxílio computacional. Não adianta a gente querer fazer tudo na mão, porque esse tempo já passou, né, não existe mais isso. Por isso que eu penso que a gente tem que aplicar tudo que a gente tem visto aqui no entendimento, no desenvolvimento das situações, né? Bom, pessoal, então essa é o nosso briefing aqui de aplicação, tá? É uma coisa assim bem genérica que a gente vai observar aqui a aplicação do que a gente está estudando nessas áreas, tá? E aí a gente começa então a falar um pouco de eletrostática e eletrodinâmica, dando muito mais ênfase aqui no nosso curso para a parte de eletrodinâmica, tá? Porque é aqui que a gente vai acabar estudando os circuitos elétricos, tanto de corrente contínua como de corrente alternada, que é o que a gente precisa, tá? Então, vou fazer uma observação aqui muito rápida para a gente não se perder. Então, isso aqui vai levar a gente até a parte de circuitos elétricos. E a parte de eletrostática, que vocês viram bastante lá em eletromagnetismo, né, a parte de física, ela vai ser revisitada justamente quando a gente estiver estudando a parte de magnetismo, para aplicar isso, principalmente em máquinas elétricas e transformadores. Tá? Então, aqui vamos nós. Deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês antes. Deixa eu tentar alternar a minha tela aqui. Vou mostrar um vídeo de uma aplicação interessante que é mais voltada para a parte de sistemas de potência, tá? Mas que ela também está muito relacionada com manutenção e manutenção mecânica, tá? E é um vídeo que chama a atenção. Deixa eu fazer uma troca aqui das minhas janelas aqui, para eu mostrar para vocês. Vocês me confirmem se vocês estão, daqui a pouco, com o áudio além do vídeo, tá? Pessoal, até aqui, enquanto eu carrego o vídeo, até aqui tudo bem, tudo tranquilo, vocês conseguem me ouvir bem e entender um pouco do que eu tenho falado a respeito do conteúdo, né? Quer dizer, para onde que a gente está indo aqui nesse curso? Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui essa apresentação e colocar aqui a janela da manutenção de linhas de transmissão utilizando um helicóptero, e a linha de transmissão ela é viva, né? Quer dizer, isso quer dizer que a linha é energizada, tá? Então, me confirmem aí, pode ser no chat, se vocês estão ouvindo o áudio.
Tá, entendi. Então, peraí, deixa eu trocar a fonte de áudio aqui, que vocês que vocês vão ouvir o áudio aqui agora, ó, quer ver? Eu posso até colocar aqui no meu próprio microfone aqui que já vai funcionar. Se bem que é o próprio operador aqui contando a história dele, e está em inglês, né? Mas a gente consegue entender que não está muito complicado, né? Vê se vocês. Peraí que eu tenho que trocar a fonte aqui do áudio. Deixa eu ajustar esse áudio aqui só um instantinho. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim, professor. Tá. É porque a fonte aqui do áudio está diferente, mas vai resolver aqui. Imagino que vai resolver aqui agora.
Quer dizer que não foi o áudio? Que coisa, hein? Engraçado. Vocês me ouvem, né? Mas o áudio do vídeo não, é isso? Professor, se eu não me engano, tem uma opção na hora que você apresenta de você apresentar com áudio. Não tenho certeza se aqui pelo Meet é assim. Não tem sim. Vocês estão me ouvindo agora, né? Então, Sim, não, porque eu estou abrindo aqui as configurações de áudio, porque eu estou usando um microfone colimador daqueles, para gravação e tal, e eu acho que ele está dando uma certa incompatibilidade aqui. Mas não tem problema não, esse áudio aqui ele não tem tanta importância. Eu vou comentando aqui sobre o que esse helicóptero está fazendo, o que vocês começaram a ver, e eu disponibilizo o vídeo no ar, no grupo e tal, depois vocês veem. Na verdade, o cara está contando a história dele aqui, não faz muita diferença não, um fundo musical aqui, na verdade. Era mais para a gente ver o áudio aqui indo para lá. Mas não faz mal não, eu vou resolver isso aqui daqui a pouco mais, para os próximos encontros. Mas deixa eu passar esse vídeo aqui, que a gente vai... eu vou falando o que ele iria falar aqui, não tem grande problema não. Então, veja só, o que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de manutenção de linha de transmissão através de um helicóptero, a manutenção em linha viva, né? Então, esse cara está indo aí, parece aquele duende, alguma coisa lá, e ele vai fazer manutenção numa linha de transmissão, tá? A linha de transmissão não pode ser desligada por uma série de questões, operacionais, né? Afinal de contas, precisa de energia ligada em algum ponto do circuito, enfim. Então, não é possível desligar a energia para que essa manutenção seja feita, tá? Geralmente, isso pode ser desde trocar um isolador, que é um dispositivo do circuito, até fazer uma limpeza por conta de poeira, tá, e tal. Então, o que ele está fazendo ali, ele está se equipotencializando com a linha de transmissão. Tá? Então, ele coloca um bastão ali, geralmente um bastão de resina, de epóxi. Nessa linha ali tem uma tensão de, às vezes, algumas centenas de milhares de volts, tá? 500 mil volts e por aí vai, 750 mil volts, etc. Então, ele se equipotencializa com a rede, tá? Ou seja, esse potencial elétrico da rede é o mesmo potencial elétrico nele agora, e aí, com isso, ele consegue ir para cima da linha e fazer ali alguma manutenção, tá? Observa, né? Isso é interessante por vários aspectos. Né? O primeiro deles, que a gente tem que ter sempre em mente, é que a gente toma choque quando a gente fecha um circuito elétrico, né? Ou seja, a gente precisa de um caminho de ida e de volta, tá? Olha lá, o cara está lá seguindo a vida dele em cima da linha de transmissão, além de estar a uma tensão ali de 700 e tantos mil volts, ele está ali a não sei quantos metros de altura, né? Mas o importante é que ele não está sozinho, né? Olha o outro cara lá atrás dele, né? Então, tem alguns aspectos aqui interessantes. Deixa eu pausar o vídeo um pouco aqui. Vocês já viram, naturalmente, um monte de pássaro, né, em cima de linha de distribuição do condutor elétrico, né? E aí o pássaro, justamente, ele não toma choque porque ele não está conectado, né, ligado em outro ponto, né? Quer dizer, você tem ali uma situação em que a pessoa não fecha o circuito com alguma outra coisa, tá? Se eventualmente um pássaro tocar um outro condutor daquele, ou tocar o chão por alguma razão qualquer, ele toma um choque absurdo, né? É o que o Felipe comentou aqui, não está submetido a DDP, né?
na verdade, para a gente aqui agora, a gente vai tratar aqui como tensão elétrica, né, que é um termo mais comum, mais técnico, mais correto. Tá? Então, justamente isso, ele não está submetido a uma diferença potencial, não tá submetido a uma tensão. Então, do ponto de vista teórico, é isso que acontece com ele. Tá? Agora, o que vocês estão observando ali, que ele está vestindo uma roupa, né, a roupa do duende ali, né, que eu comentei, duende verde, ali alguém falou, essa roupa é uma roupa metálica. Tá? Apesar de não estar submetido a uma diferença de tensão, o corpo dele é formado, né, o nosso corpo é formado por muitas moléculas polares, né, por exemplo, molécula de água. Então, para a gente não ter nenhum dano à saúde desse operador aqui, ele veste uma roupa metálica para que ele faça aqui uma espécie de gaiola de Faraday, tá? Então, justamente, é uma gaiola de Faraday que ele se coloca dentro. Então, quer dizer, ali ele faz com que o campo elétrico seja zero, né, ou muito próximo de zero, de forma que ele não tenha prejuízo à saúde dele. Tá? Então, essa é a ideia dessa roupa metálica aqui, desse operador. Tá? Então, ele vai fazer aqui o trabalho dele, né? Por exemplo, isso aqui é um isolador, né? A gente vai ver essa estrutura mais à frente. Pode fazer o aperto de algum parafuso, alguma situação meio pontual, ou a troca, né? Ou até a limpeza, né? Foi o que eu comentei. Pode ser que, por poeira mesmo, e aí o acúmulo de água e tal, você tem ali uma crosta nessas linhas, né? E esses cabos, eles são cabos de alumínio, tá? Eles têm uma estrutura interna de aço, tá? É um cabo de alumínio com uma alma de aço, que a gente fala, é o cabo ACSR. E aí, ele é um cabo nu, tá? Quer dizer, ele não tem nenhum tipo de isolamento, tá? Então, pode-se depositar ali uma camada, às vezes, de sujeira, e isso vai, por efeito Joule, né, que é aquecimento, isso vai aquecendo, e vai havendo perda, né? Então, quer dizer, enfim, vai perda energética e perda financeira, naturalmente, para o próprio sistema elétrico, tá? Então, às vezes a gente comenta, né, que tem vários consumidores, vários tipos de consumidores de energia, né? Principalmente no Brasil, né? Por situações estruturais do sistema elétrico, né? Então, um deles é o consumidor residencial, um deles é o consumidor industrial e o outro é o consumidor perda, né? Porque às vezes por uma questão de manutenção ou da própria forma como a rede está operando, existem aí várias perdas, né? Então é um vídeo assim no mínimo interessante, né, para ver primeiro, né, como que o cara ganha a vida dele, né, que é de forma perigosa, eu imagino. Uma questão aí de como que ele se equipotencializa na rede, né, e a gaiola de Faraday que ele veste para que ele consiga fazer esse procedimento aí, né. Então é no mínimo interessante. Eu vou colocar esse vídeo no Ava lá e vocês depois deem uma olhada, tá? Bom, pessoal, então, vamos comentar aqui agora, vamos começar de maneira um pouco mais formal aqui o nosso papo, né? Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, tá? E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, sobre eletrostática, né? A gente vai falar um pouco sobre modelo atômico, né? Quer dizer, de maneira bem rápida e de maneira que a gente vai usar mais à frente, quando a gente tiver discutido corrente elétrica, tá? Afinal de contas, essas questões elas foram vistas nos cursos
de física, de química, e por aí vai, né? Bom, antes da gente começar aqui, muito rapidamente, eu comentei que a gente talvez pudesse conversar aqui muito rápido, para a gente se conhecer um pouco, assim, quem não quiser falar não precisa e tal, mas era interessante. Vocês têm algum interesse ou alguma experiência na área de eletricidade, na área de engenharia elétrica, seja a qualquer nível, né, enfim, e se vocês já estudaram alguma coisa nesse sentido, ou se vocês se veem, enfim, trabalhando com tecnologia de alguma forma, em qualquer engenharia que seja, como que vocês pensam alguma coisa nesse sentido aí, só para a gente se conhecer minimamente? Eu sei que se eu falar que ninguém precisa falar e tal, ninguém vai falar, né? Mas e aí? Vamos começar alguém comentando alguma coisa aí meio que rapidamente? Quem já comentou comigo aqui alguma coisa foi o Jader. Quem mais que conversa comigo no chat aqui? Felipe. Professor, Pode perdão, qual falar. foi a pergunta que você fez sobre tecnologia? Como a gente vê Não. essa área? A pergunta é meio que assim: se vocês já estudaram alguma coisa na área de eletricidade, se vocês têm algum interesse e com o que vocês querem trabalhar, né? Por exemplo, se tiver relação com a parte de tecnologia, que aí vai ter relação com tudo isso que a gente está comentando, com certeza, né? Bom, acho que até agora, acho que todo mundo, pelo menos as pessoas que só tiveram na escola, a gente só viu a parte de eletrodinâmica na física. Então a gente tem uma ideia muito teórica do como funciona. A gente não viu na prática ainda um Sim, capacitor funcionando, um circuito elétrico, mas falando por mim, no geral, eu iria para uma área de pesquisa que envolveria tecnologia. sim, claro. Não, claro, aí a gente está falando em engenharia, né? Independente de qual seja, a gente está falando de engenharia, né? Algumas pessoas comentaram aqui que vai deixar espaço para quem vai para engenharia e tal, que não vai seguir a área. Foi por isso que eu comentei que eu acho um curso interessante, independente da área que você for seguir, porque de alguma forma, pelo menos assim, um raciocínio lógico, né, um pensamento crítico para você lidar com qualquer coisa profissional ou até pessoal do seu dia a dia, eu acho que há um ganho nesse sentido. Quando você pega um tema para estudar e com alguma propriedade estuda ele, entende o que está acontecendo, vê uma aplicação, então eu acho que isso é importante de qualquer forma, né? Aí o Rafael comentou que vai seguir alguma coisa na área da mecânica, né? E o Jader ia comentar aí, mas eu falei, né, Jader? Ou não? Foi impressão minha. Ah, eu estava escrevendo agora, professor, mas posso falar Ah, também. No meu caso, eu acho que eu vou seguir mais uma área teórica. Assim, não me interessei ainda muito pela área de elétrica, mas é porque eu quero fazer física na graduação. Então, acho que realmente vai ser uma parte mais teórica mesmo. Ainda não me sim, interessei muito por elétrica especificamente, mas no geral acho que vai ser mais teórica. Pode ser que no futuro eu entre numa área mais prática, mais aplicada, mas de sim, primeira assim vai ser teórica mesmo. claro. Engenharia é coisa de maluco. Eu concordo parcialmente. Agora a questão da física é interessante. A questão da física, da matemática e tal. Existe, claro, matemática pura e matemática aplicada, física teórica e física experimental. Então, quer dizer, muitas vezes, quando você está em tecnologia de forma geral, às vezes na graduação, as coisas elas estão um pouco separadas, né? Um curso de física, um curso de engenharia e tal. Mas muitas vezes na pós-graduação essas coisas estão muito próximas, tá? É muito comum você ter, por exemplo, um engenheiro fazendo algum curso de pós-graduação, a nível de mestrado, doutorado, seja qual for, na área de matemática, ou um matemático na área de engenharia, né?
hoje em dia se fala muito em ciência de dados, então, quer dizer, a gente está falando de qualquer profissional que tenha alguma base teórica na parte matemática em si, né? E, enfim, e assim vai. Mas é isso, eu sou formado naturalmente em engenharia elétrica, eu me interesso bastante pela parte de controle, automação, a parte industrial, a parte laboratorial. Tenho trabalhado ultimamente muito com a parte de reconhecimento de padrões. Por exemplo, isso envolve análise de visão computacional, por exemplo, através de um vídeo com uma pessoa portando uma arma, a gente consegue, ou tenta pelo menos, fazer o que a gente chama de segmentação ou classificação daquela arma e disparar, por exemplo, um sinal, né, de que olha, há uma pessoa com uma situação que a gente chama de anômala, né, que é uma pessoa que tem uma arma e tal. Trabalho um pouco também com robótica, tanto a parte de robótica industrial, como um pouco com a parte que a gente chama de robótica de reabilitação, em que algumas pessoas que sofreram algum tipo de trauma motor, né, conseguem se reabilitar fazendo exercícios e tal, junto com o fisioterapeuta. Então, tem uma interface ali grande com a parte biomédica. Então, assim, os meus interesses são mais voltados para essa área, tá? Enfim, então, essa é a nossa conversa aí. Vamos começar a falar um pouquinho aqui do nosso conteúdo, mais uns 20 minutos de aula, depois a gente termina e deixa para o próximo encontro, tá? Esse vídeo, ele está sendo gravado, né, vocês já viram. Eu vou postar ele no Ava, mas eu vou tentar colocar ele num canal, tá? No canal do YouTube, porque aí a gente fica público, qualquer pessoa que quiser acessa, né, enfim, eu acho que às vezes é até mais fácil, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Essa primeira parte, né, a gente comentou aqui de um breve contexto histórico, é só para a gente fazer uma introdução também bem rápida, porque vocês já viram toda essa parte no curso de física ou no curso de química, tá? Então, quando a gente começa a falar ou definir corrente elétrica, né, a gente vai ver mais à frente que é um movimento ordenado de elétron, tá? Existe aqui um contexto histórico, né, que muitas vezes ele se remete lá até a Grécia Antiga, com aquelas primeiras experimentações de você fazer atrito de âmbar, né, com vidro e tal, na verdade, a parte de âmbar ali, mais à frente, algum tipo de resina, e aí a gente foi observado a situação da atração ou da repulsão desses corpos, né? Então, quer dizer, havia ali um fenômeno que não era explicado, né? Então, isso, na verdade, veio a se desenvolver de fato praticamente 2.000 anos depois, tá? Então, houve aí 2.000 anos de que não se evoluiu muito em toda essa teoria, tá? Toda essa explicação da realidade, tá? São questões totalmente físicas, né? Então, a partir desse atrito, né, primeiro falava-se aqui em uma troca de fluido, né, mas aí falava-se em fluido elétrico, né, mas na verdade não é isso, né, o que estava acontecendo era a separação de cargas, né, e a criação de uma força elétrica e eventualmente de uma corrente elétrica. Então, lá no século XVIII, então Coulomb começou a, de fato, trazer um pouco mais de formalismo para essas ideias, tá? Medindo uma força de atração ou de repulsão de corpos que são eletrizados, né? Ou seja, que tem carga elétrica. Inicialmente, eles estão aqui em estado neutro, né? E aí, alguns anos depois, o Alessandro Volta, né, que traz aqui o nome da unidade de tensão elétrica, definiu de fato aqui corrente elétrica a partir de uma pilha, tá? E aí, ao longo do século aqui, houve a formalização de tudo isso que a gente estuda hoje, né? Por exemplo, a existência de elétrons, que traz naturalmente a parte de modelo atômico, tá? Então,
Tem um contexto histórico aqui geral, como vocês já viram nos outros cursos, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês assistirem depois, tá? É um vídeo que fala um pouco do contexto histórico, chama Viagem na Eletricidade. Depois vocês deem uma olhada, pode ser que seja interessante lá, quando vocês não tiverem muita paciência mais de estudar alguma coisa e tal, dá uma olhada, porque pode ser que enfim, traga uma visão nova de toda essa parte já vista nos conteúdos formais. Tá? Então, com a parte de modelo atômico, né, observou-se aí, ou aceitou-se, né, esse modelo até então, em que há aqui cargas positivas e neutras no núcleo e, naturalmente, cargas negativas aqui ao redor, que a gente chama de eletrosfera, né? E é justamente o movimento desses elétrons aqui que vai fazer com que haja corrente elétrica, né? Ou pelo menos uma corrente que a gente chama de eletrônica, né? Então, a definição aqui, naturalmente, é de que uma carga ela é bipolar, né? Quer dizer, ela pode ser ou positiva ou negativa, tá? Essa carga, ela acontece em quantidades discretas, então muita atenção a esse termo aqui, tá? Que é uma quantidade discreta. Uma quantidade discreta, ela se opõe ao conceito de quantidade contínua. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode ter valores específicos de carga, quer dizer, você precisa de ter múltiplos desse valor aqui. Ou você vai ter um, ou você vai ter dois desse, ou você vai ter três desse, etc. Você não pode ter, por exemplo, uma parte intermediária ou uma variação contínua desse valor, tá? Então, ele é discreto. Afinal de contas, esse aqui é o valor da carga de um elétron, né? Bom, e aqui os efeitos elétricos, né, eles são atribuídos ao movimento justamente dessas cargas, né? Então, ainda no modelo atômico atual, a gente sabe que o deslocamento de prótons não é usual, tá? Hoje em dia a gente fala muito em fusão nuclear, em fissão nuclear, né? E uma série de outros decaimentos, enfim. Mas ele é um deslocamento que não é tão usual, tá? Pelo menos hoje em dia. Ao contrário do deslocamento dos elétrons, né? Dos elétrons livres. Então, quando um átomo qualquer recebe uma energia, e essa energia ultrapassa um dado valor, né, os elétrons, geralmente das camadas mais externas, né, vão abandonar as órbitas e vão orbitar os outros átomos, né? Esses são, então, os elétrons livres que vão formar a corrente elétrica. Então, quando o movimento desses elétrons é ordenado, a gente chama de corrente elétrica. Tá? Pode haver um movimento desordenado, tá? E esse movimento desordenado não é considerado corrente elétrica. Bom, em relação justamente, meu fone caiu, em relação justamente a quantidade de elétrons livres em um dado material, tá, que depende do material que a gente está analisando, a gente pode definir aqui três grupos. Tá? Então, esses materiais eles podem ser condutores, isolantes ou semicondutores. Tá? Então, como aqui é de se esperar, os condutores eles têm muitos elétrons livres. Então, com uma pouca aplicação de energia, a gente consegue fazer com que esse elétron se desloque. Tá? Então, a gente está falando, claro, aí da maioria dos metais. Né? Então, por exemplo, cobre, por exemplo, alumínio, por exemplo, prata, né, e assim por diante. Os isolantes, eles têm uma dificuldade muito grande, né, eles apresentam uma dificuldade muito grande para que haja circulação de elétron livre. Tá? Então, é preciso de uma energia muito grande para que haja uma pouca circulação de elétron livre. Inclusive, essa quantidade de elétron livre pode ser mensurada em unidade de volume, tá? por material. Então, por exemplo, aqui borracha, né, papel, etc. E existem aqui os semicondutores, que estão aqui nesse meio termo, que são silício, germânio, e aí eles têm, naturalmente, uma aplicação aqui
extremamente grande, extremamente importante em eletrônica, tá? Então, eu vou até fazer uma observação aqui, que os semicondutores têm uma aplicação extremamente grande em eletrônica. Então, vocês provavelmente já tenham ouvido falar em Vale do Silício, né? O Vale do Silício é aquela região ali na Califórnia, em cima ali de Los Angeles, né, lá em São Francisco. Então, ali tem a maioria das empresas de tecnologia hoje, né? Então, Google, Apple e várias outras. Então, por que se chama Vale do Silício? Porque a partir justamente de silício, que é um semicondutor, é que são fabricados os dispositivos eletrônicos, né? A placa de circuito, os dispositivos. A eletrônica toda está muito relacionada justamente com semicondutores. E como essas empresas são de tecnologia, fala-se então em Vale do Silício. Mesmo que elas trabalhem muitas vezes com software, né? Mas por conta da tecnologia, né? Convencionou-se ali chamar de Vale do Silício. Mas é claro que é uma produção ali muito grande de hardware e vários componentes eletrônicos, tá? Não só ali, como em vários lugares da China também e tal, mas ali convenciona-se chamar de Vale do Silício por essa questão. Então, dada essa situação intermediária na condução, o controle de corrente é mais fácil de ser realizado. Então, a gente pode ali fazer um controle fino e aí conseguir uma especificação de eletrônica como você deseja. E aí saem as placas de circuito impresso para as mais várias aplicações do dia a dia nosso, né? Além dessas três grandes classificações aqui, vocês provavelmente já tenham ouvido falar em supercondutores, tá? Quando a gente fala em supercondutores, eu vou até fazer uma observação aqui. Deixa eu abrir aqui um slide novo. Quando a gente fala em supercondutores, a gente não está falando de outros materiais, tá? A verdade é que a observação que eu fiz aqui foi a temperatura ambiente, né? Então, um supercondutor, na verdade, ele está relacionado com a variação de temperatura. Então, eu estou falando aqui de uma temperatura muito baixa, tá? De uma temperatura muito baixa. E aí, existem vários materiais supercondutores, quer dizer, realmente eles apresentam uma resistência à passagem de corrente elétrica muito pequena, tá? Só que isso acontece a temperaturas muito específicas e, na maioria das vezes, muito baixas, tá? Então, você pode ter um substrato cerâmico, que é um supercondutor, a uma baixíssima temperatura. Pode ter, por exemplo, o grafeno, né, que tem estudos sobre ele, o carbono, algum outro metal da mesma forma, tá? Então, numa classificação inicial, a gente está falando desses três tipos de materiais aqui e ainda, eventualmente, um supercondutor, tá? Bom, então, uma vez que a gente definiu os tipos de material, é claro que a gente vai se concentrar mais nessa primeira etapa em condutores, né? Então, na verdade, a gente vai aqui estudar circuitos que são formados por condutores, né? Lá na parte de eletrônica, a gente vai falar um pouco sobre esses caras aqui. Bom, então, voltando à questão da carga, né? A unidade para carga elétrica, né, como vocês já devem lembrar, é o Coulomb, tá? E ele aparece aqui, geralmente, em submúltiplos muito pequenos, né, uma vez que a carga tem valor muito baixo. Então, a gente pode aqui lidar muitas vezes com milli, micro, nano e até picocoulomb, tá? E aí, uma vez que essa quantidade de carga ela é discreta, quer dizer, ela é múltipla de uma carga fundamental, a carga vai ser dada, então, de um N vezes E, né, em que E é a carga elementar, ou carga fundamental,
e N é o número de elétrons, ou em falta, no caso da carga ser positiva, ou em excesso, no caso da carga ser negativa. Tá? Bom, aqui então a gente revisita o conceito de potencial elétrico. Tá? Então, o potencial elétrico ele está muito relacionado justamente com a DDP, uma vez que DDP é a diferença de potencial. Tá? Então, um potencial elétrico é uma grandeza física que determina o potencial de um corpo atuar sobre outro por meio de uma força elétrica. Né? Então, isso pode resultar em movimento. Quanto mais cargas positivas um corpo tem, maior é o potencial elétrico dele. Quanto mais cargas negativas um corpo tem, menor é o potencial elétrico dele. Tá? Bom, naturalmente eu estou passando aqui um pouco rápido, porque esses são conceitos estabelecidos anteriormente. Tá? Foi o que eu comentei. Se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, por favor. Tá? Bom, agora, se a gente tem aqui uma conexão entre dois corpos de potencial elétrico diferentes entre si, de potenciais diferentes, o que vai acontecer? Se você tem aqui, então, um potencial maior, um potencial menor, naturalmente os elétrons, que são cargas negativas, eles vão fluir aqui do meu V2 para o meu V1. Tá? Isso está relacionado com o conceito do que a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional e o sentido real, na verdade, né, são os dois conceitos. A gente sabe que a corrente elétrica real é formada por elétrons, né, mas existem convenções acerca do sentido da corrente. Tá? A gente vai revisitar esse item mais à frente. Isso é importante, principalmente na parte de corrente contínua, mas também na parte de corrente alternada. Tá? A gente vai definir o que é cada uma dessas correntes aqui. Então, se a gente fizer uma analogia aqui muito rápida com a parte de hidrostática, né, a gente pode considerar aqui o potencial elétrico como análogo à pressão aqui, por exemplo, nesses dois corpos. Tá? Então, quando a gente faz a ligação aqui entre eles, a ideia aqui é que o nível vai se igualar, né? E é o mesmo que acontece no caso elétrico, por isso que as cargas elas estão inicialmente em neutras, né, do ponto de vista em relação às cargas. Então, elas são os corpos estão neutros em relação às cargas, né? A não ser que haja algum processo de eletrificação, que pode ser por contato ou por indução, tá? Então, a ideia é análoga, é como se a vazão aqui fosse a corrente elétrica, né, e a pressão fosse o potencial elétrico aqui em cada um desses corpos. Bom, e aí a gente chega a um conceito que nos interessa muito, que é chamado de diferença de potencial elétrico, que é justamente o que a gente chama de DDT, e que agora a gente vai chamar de tensão, tá? Ou de tensão elétrica. A gente sabe que a medida do potencial é feita em volt, tá? Assim é feita a diferença de potencial, e é o que a gente vai chamar agora de tensão elétrica, que é justamente a diferença entre dois potenciais, tá? Um VA menos um VB, que vai ser aqui para a gente um ΔV, mas na maioria das vezes a gente vai tratar isso aqui como sendo um V qualquer. Tá? Então, quando eu falo de tensão elétrica, eu não estou falando de potencial elétrico de um ponto, estou falando da diferença de potencial entre alguns pontos. E aí, qual é o conceito que vem à nossa cabeça aqui imediatamente? É o conceito da pilha, né, ou o conceito da bateria, que é a partir de reações químicas aqui, geralmente de oxidação e de redução, né,
é formado uma diferença de potencial elétrico e, consequentemente, se o circuito tiver conexão, uma corrente elétrica, né? Isso é uma situação interessante, porque o dano, né, à saúde, no caso de quem toma um choque, é dado pela corrente e não pela tensão, tá? É claro que a corrente é uma consequência da tensão elétrica, né? Mas pensa no cara que fez a manutenção na linha. Ele tinha ali um potencial nele, claro, único, muito grande, né? Agora, a corrente não passava por ele, tá? Então, quando houver um circuito fechado e uma diferença de potencial, aí sim você vai ter a corrente elétrica, cuja a intensidade vai depender eminentemente ou do conceito de resistência desse circuito ou do conceito de impedância, que é um conceito que a gente vai ver mais à frente. Bom, então a gente pode começar a pensar nessa conexão com corrente elétrica, né? Então, sempre que essas cargas positivas e negativas elas são separadas, há um gasto de energia, né? A realização, há um gasto de energia. Então, a separação dessas cargas dá origem ao que a gente chama aqui de uma força elétrica, tá? Eu coloquei força aqui entre aspas, que a gente chama de tensão. E aí, o movimento das cargas dá origem a um fluxo, que é o que a gente vai chamar de corrente. E aí, a gente define aqui muito bem que quando há um fluxo ordenado de carga elétrica, há aqui o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Por que ordenado? Veja bem, é justamente essa ilustração aqui pode ajudar nesse conceito, né? Se você tem aqui elétrons, cada um para um lado, naturalmente há uma movimentação, mas não é ordenada, né? E essa movimentação aqui, ela não perfaz o conceito de corrente elétrica. Enquanto que, quando a gente tem aqui um movimento ordenado, tá? A gente tem a formação que a gente chama de corrente elétrica. Bom, eu havia comentado que há duas separações muito grandes acerca do comportamento da corrente elétrica. Ela pode acontecer o que a gente chama da forma contínua ou da forma alternada, tá? Então, vamos analisar isso muito rapidamente para a gente já pensar em finalizar a nossa aula. Bom, quando a gente fala em corrente contínua, a gente pressupõe que não haja mudança de sinal para a corrente, tá? Então, quando eu falo em contínua, a gente fala que não há mudança de sinal. Ou seja, a gente pode falar que ela é unidirecional. Bom, vamos ver como é que é esse papo do sinal e dela ser unidirecional. Então, eu posso escrever aqui que não há, então vou fazer assim, ó, sem mudança de sinal. O sinal da corrente está relacionado com a direção, né, ou o sentido aqui nesse caso. Não é uma grandeza vetorial. Então, quer dizer, a gente pode relacionar aqui o sentido da corrente, né, ou a direção da corrente. Quando a corrente vai para um lado, ela tem um sinal. Quando ela vai para um outro lado, ela assume um outro sinal. Tá? Isso é uma consequência de uma análise matemática. Tá? Eu vou formalizar isso depois, chama-se convenção passiva. Então, se você tem uma corrente indo só para um sentido aqui, né, ou para uma direção, ela tem sempre o mesmo sinal. Claro, quando você quantifica isso, coloca numa equação, coloca num modelo matemático. Né? Quando ela volta, ela troca o sinal, podendo trocar ou não a intensidade. Tá? Então, veja bem, se você tem aqui uma corrente constante, tá? Ela tem um comportamento gráfico ao longo do tempo
dessa maneira aqui, certo? Isso quer dizer que ela não muda o sinal, ela é o quê? Contínua, tá? Existem outras formas aqui que eu vou falar na próxima aula. Agora, imagina que eu tenha um comportamento gráfico dessa forma aqui. Olha só, imagina que ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que isso quer dizer? Ela está sendo representada aqui através de uma função trigonométrica, né? Através de uma função senoide ou cossenoide, né? Isso daqui quer dizer que ela está ora positiva, ó, vou fazer um zoom aqui. Ela está ora positiva, ora negativa, ora positiva, ora negativa. É como se ele tivesse em um condutor fazendo o quê? Bom, ora vai todo mundo para lá e depois o que acontece aqui? Vem todo mundo para o outro lado, todos os elétrons, tá? Então, existem esses dois grandes tipos de comportamento em relação à corrente elétrica, tá? Esse daqui eu comentei, ele está mais relacionado com a parte de sistema elétrico de potência, e esse daqui está mais relacionado com a parte de eletrônica, né? A eletrônica fina, de mais baixa potência, tá? Então, a gente vai ter que entender como isso aqui funciona, e assim vai começar a nossa discussão. Naturalmente, há equações que vão reger esse comportamento aqui, né? Isso aqui é uma função constante, isso daqui é uma função trigonométrica, tá? Então, a gente vai tentar aplicar alguns desses conceitos de matemática, de física, para poder começar a resolver circuitos que envolvam esse tipo de corrente, né? Ou este tipo de tensão elétrica, tá? Pessoal, vamos começar a pensar em terminar aqui nosso primeiro encontro, tá? Já está dando a nossa hora aqui. Se vocês tiverem aí qualquer dúvida, qualquer situação, por favor, comentem comigo lá no grupo. A gente vai trocando ideia, vai conversando, à medida que eu tiver tempo, eu vou respondendo, tá? E eu, assim que possível, também vou disponibilizar a gravação no Ava e em algum link para vocês reverem, tá? E aí eu acho que por hoje é só. Tudo claro aí? Como é que vocês estão? E aí? Acho que é tudo belezinha por enquanto, professor. Tudo certo, né? O começo sempre é bom. O final também. Né? O começo sempre é bom, o percurso que é difícil. Claro, senão não vale a pena, né? Pessoal, brincadeira da parte aí, é isso. Vocês conseguem me achar fácil, sou totalmente acessível. Tendo alguma dúvida, comenta comigo. Eu vou montando a sala no Ava e aí a gente faz um novo encontro na próxima terça-feira, às 9 horas. Qualquer imprevisto, qualquer situação, a gente coloca lá. Pode ser? Tudo certo, então? Certinho, belezinha. Então tá certo, pessoal. Obrigado aí pela companhia, pela participação. Boa semana e até semana que vem, tá? Falou. Falou, prof. Beleza, professor. Boa semana pro senhor. Até logo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, professor. Até semana que vem.